Olá, você está na 11ª temporada da Reconnect. Você sabe o que são campos mórficos? Você escutou bem, campos mórficos. Saiba agora, na Reconnect. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Como você sabe, nós somos um programa leve, laico e plural, que falamos sobre todas as vertentes espiritualistas, de cura, de medicinas complementares, De religiões. E ele aqui, meu historiador, curioso, de plantão, favorito, Roberto Leão. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Mais um Reconnect. Devo dizer que estamos encerrando, estamos indo para o fim da 11ª temporada. Mas tá bem bacana. Perdeu o programa da 11ª temporada só no YouTube, tá tudo lá. E os programas dessa temporada estão imperdíveis, maravilhosos. E complementares, um meio que vai complementando o outro. A gente vai começar a temporada em 2025, né? Em dezembro a gente vai fazer o melhor da Reconnect. Então, The Best of Reconnect. Então, se você perdeu os programas anteriores desse ano, da 11ª temporada, da 10ª temporada, da 9ª temporada, vamos pegar todas as temporadas de 2024 e vamos selecionar o Best of, ou seja, aqueles programas que mais tiveram repercussão, onde mais as pessoas perguntaram nas redes sociais, e vamos transmitir novamente para você na íntegra. Agora, se dentro desses programas você não ficou com curiosidade sobre algum outro tema, vai maratonar a Reconnect no YouTube. Reconnect Brasil, tem todos os programas na íntegra. E se a gente não falou sobre algum tema que você queira saber, é só falar com a gente nas nossas redes sociais, que estão aparecendo aqui. Conversa com a gente, sugira temas, sugira pessoas para a gente convidar, que a gente está super aberto aqui, a gente faz o programa para vocês. E aí vem ele que falou sobre Eneagrama, programa muito bom. Bacana. Você perdeu o programa sobre Eneagrama, você vai lá no YouTube que o programa tá fantástico. Ele que é terapeuta quântico, apometra, eteriatra, radiestesia, o cara faz terapia tântrica, o cara é massa, tá? Vem falar sobre campo mórfico, novamente aqui conosco, Daniel Ramido. Isso. Acertei! Bem-vindo de volta, Daniel. Bem-vindo de volta, Daniel. Muito obrigado. Prazer ter você aqui novamente. Gratidão pelo convite novamente. Nós que agradecemos. Daniel, para o povo entender de uma forma, não precisa, se a gente for muito sucinto, a gente pode ser prático e com linguagem simplificada. Mas se a gente tentar resumir demais, talvez a gente perca a essência. Sim. Para o povo que não tem ideia do que seja, o que são campos mórficos? Campos mórficos são campos ordenadores. São campos que estão ligados tanto ao macro quanto ao microcosmos. Então, tudo que você possa imaginar na natureza material e espiritual, existe algum tipo de campo ordenador. Por exemplo, as células. As células, elas regem um campo ordenador. E aí, essas células, tanto no órgão, no micro, ela está associada, quanto também no macrocosmos, os sistemas dos universos, o processo das galáxias, também está associado com campos mórficos. E aí, esse processo dos campos mórficos começou com um biólogo que começou a estudar isso a nível científico, chamado Rupert Sheldrake, e aí ele começou a perceber que, na biologia, esses campos ordenadores eles faziam uma função muito poderosa. E aí ele percebeu que isso ia muito além do que a biologia. Ele percebeu que isso poderia estar ligado à psique, isso acabou se expandindo para a psicologia, ele descobriu que isso poderia ser uma ramificação para as terapias holísticas, daí surgiu toda a base da constelação familiar sistêmica. Olha aí. Ele percebeu que isso poderia ser usado em todo e qualquer cenário. E os mentores espirituais têm chamado esse campo mórfico de rio azul, porque dentro do plano astral, eles captam isso como se fosse uma teia, como se fosse uma malha magnética que conecta tudo e a todos. E aí, tem vários livros falando sobre isso. Um deles que é muito referência é a Matriz Divina, de Greg Braden, que ele fala sobre esse movimento da Matriz Divina, que é um movimento que conecta tudo e a todos
através desse campo mórfico. Seria o inconsciente coletivo, que chamamos aqui? Seria o que a gente entende mais próximo do inconsciente coletivo. Só que todos nós temos o nosso inconsciente individual, que lá Jung falava, e estava tudo associado a isso também. Então, esse inconsciente individual se conecta com o coletivo, e o coletivo se conecta com o individual. Então, os campos mórficos são esses campos ordenadores, que trazem algum tipo de padrão, seja ele saudável ou não saudável. E aí onde está a grande pegadinha. Porque muitas vezes a gente tem memórias ancestrais, ordenadores disfuncionais. Só que a gente não sabe disso, porque isso muitas vezes é inconsciente. Exemplos: padrões de abandono, padrões de abuso, padrões de servilismo, de submissão, padrões de autopunição, padrões de fanatismo. São campos ordenadores disfuncionais. Mas também tem os campos ordenadores funcionais. A organização pessoal, a disciplina, a formação do caráter, questões de ética. A gente pode fazer um exemplo prático para o pessoal de casa entender. Né? Eu sei que você exercitou bastante a forma simples como eu pedi. Mas mesmo assim, para a maioria ainda ficou complexa. Então, vamos lá. Então, aquelas pessoas, você vê, por exemplo, os surfistas geralmente gostam da mesma música, vão para os mesmos lugares, geralmente compram as mesmas marcas, têm as mesmas giras. Então, isso seria um campo mórfico? Isso seria um campo mórfico. Os evangélicos também falam da mesma forma, todos eles se comportam do mesmo jeito. Isso. Parará, seriam campos mórficos. Seriam pequenos campos mórficos dentro de um campo mórfico maior. Então, imagina... Então, assim, só para complementar, por mais maluco que seja um regueiro, tem um momento que ele vai se conectar com um campo evangélico. Mórfico. Isso. Lembra daquela... Esses campos, eles são... Lembra daquela teoria dos conjuntos? Da matemática, lá da quinta série, da tia Mônica? Eu reprovei, inclusive. Da tia Mônica. O cara lembrando da tia Mônica, foi. Eu fiquei em recuperação, inclusive. Aí tinha lá o subconjunto dentro de um conjunto maior. E aí esse subconjunto dentro de um conjunto maior. E aí alguns estavam em interseção e outros não. Então pode acontecer desse do regueiro entrar em interseção com o dos evangélicos. Pode ser estranho. Eu não estou aqui para entrar no julgamento. Mas está todo mundo conectado. Está todo mundo conectado. E isso é que é o mais incrível. E aí, Sheldrake, ele fez uma pesquisa, ele colocou uma venda nos olhos da pessoa, dos pesquisados, e aí ele percebeu que existia uma memória nossa de sobrevivência, que se alguém ficasse observando a gente por mais do que 30 segundos, com o olhar fixado, mesmo sem a gente saber, a pessoa estando nas costas da gente, a gente começava a perceber que alguém estava observando a gente. E aí ele fez esse experimento durante... centenas e milhares de vezes com várias pessoas, e aí ele começou a catalogar o quanto que a pessoa conseguia validar essas percepções de sobrevivência. E a margem de acerto é acima de 80%. Nossa! Acima de 80%. A pessoa com os olhos vendados, aí a pessoa está lá fixando o olhar, não está vendo, está vendo. Aí a pessoa ficava olhando aqui para baixo, não está vendo. E assim ele ficou repetindo esse experimento centenas de vezes com várias pessoas, e a margem de acerto foi altíssima. Então, o que está por trás disso? Ele começou a investigar sobre isso. E ele começou a perceber que tinha um campo ordenador que conseguia captar telepaticamente o pensamento de um com o outro. Daniel, só para a gente também ficar claro, a gente está falando aqui sobre uma conexão telepática, uma conexão que você intenciona essa conexão. Isso. Mas a gente pode dizer que uma pessoa que eu não conheço, nunca vi, não sei nem quem é, está lá no Japão, ela interfere na minha vida? Ela pode interferir. E é isso que é a grande pegadinha, porque cada um de nós somos agentes co-criadores, interferimos direto ou indiretamente em toda a malha do inconsciente coletivo. E a grande mensagem, se a pessoa sair daqui desse programa e parar aqui agora, eu espero que vá até o fim, mas se ela parar aqui, ela entender que ela é um agente co-criador do inconsciente coletivo. E tudo que ela pensa de ruim ou de bom interfere no coletivo. É por isso que é tão difícil, Daniel, a ter uma evolução consciencial planetária ou ter uma evolução consciencial do local mesmo. Então, porque, por exemplo, a gente pode dizer que aquela teoria de uma maçã podre apodrece a sexta, pode apodrecer o sexto, ela também é válida no campo energético, consciencial. Por exemplo, você tem um centro espiritualista, ou uma igreja, ou um local. Basta uma pessoa, às vezes, realmente ter aquele pensamento destrutivo, aquele pensamento de fofoca, aquele pensamento de discórdia, que parece que começa um vírus. Disseminar. E outras pessoas que nem tinham esse padrão, começam a se ver nesse padrão. Exatamente. Se ela não tiver consciência,
ela pode acabar se permitindo contaminar por isso e isso dissemina rapidamente. Então, a baixa vibração ela tem mais poder de expansão. E se a gente, fazendo essa analogia, se uma fruta podre contamina todo um cesto, e as outras frutas boas, elas não têm como... Nessa analogia da fruta podre, não tem como fazer com que a fruta fique boa novamente. Mas no nosso contexto aqui de seres humanos, na 3D, é mais fácil uma baixa vibração ter essa reverberação do que altas vibrações conseguirem reverberar para baixo? É só a gente imaginar o tempo que a gente fica rindo de uma piada, que eleva a nossa frequência, e o quanto uma notícia ruim que a gente recebe de alguém ou de um programa, às vezes mexe com o nosso humor durante, às vezes, o dia todo. Mas por quê, Daniel? Porque é mais fácil a gente cair a frequência e ficar com a frequência baixa do que a gente elevar a frequência e sustentar essa frequência. Mas por quê? Isso é do humano? A gente foi preparado para isso? A gente foi programado para isso? Isso está ligado com a nossa memória de sobrevivência. Isso está dentro de questão instintiva. Distinto de sobrevivência. E essas memórias elas estão gravadas a nível temporal e a nível também ancestral. E isso pode ser modificado, mas isso requer consciência. Essa conversa que a gente já está tendo já traz essa consciência, nível de consciência. E já faz com que a pessoa ela saia do automatismo. Entende? Mas só isso, às vezes, não é suficiente. É por isso que elevar o nível de consciência é muito difícil, é muito desgastante. É um trabalho cotidiano, diário, todos os dias, é isso? Eu procuro dizer que são níveis de desafios. Eu procuro trocar a palavra difícil por desafios, que são graus e degraus de desafios que a pessoa pode acessar e pode alcançar. Você está andando na cidade ou numa estrada, aí tem um casal lá, um homem de joelho com um buquê de rosas para a mulher. A pessoa para assim, muitas vezes até xinga, né? Pô, sai daí, pô, né? Aquele negócio. Agora tem um desastre na rua, todo mundo para. Cria um congestionamento de horas quando a gente vai ver as pessoas porque tem uma pessoa deitada na rua. Ver, né? Exatamente. No acidente. Infelizmente. Né? Parece que a desgraça chama a atenção, né? Chama mais atenção. E os programas que trazem esse tipo de proposta mostram isso pela audiência. Cara, você pega programa policial, tem gente que almoça assistindo desgraça num programa policial. Pois é. Eu não recomendo isso. Você quer dizer, eu assisto. Eu, inclusive gosto. Se não tiver um sanguinho, eu nem perco meu apetite. Lá em casa, a gente almoça escutando música clássica. Coloca lá no YouTube e escuta música clássica. Por quê? Porque eleva a frequência, uma frequência altíssima, e isso impregna o campo mórfico do ambiente e a comida também, que é o alimento que vai para o nosso corpo. Então, isso traz então a galera astral que prega que o ser humano ele nasceu para ser evoluído, maravilhoso, amor, todo mundo... É meio contra... assim, não é bem por aí. Então, a gente tem essa tendência para baixa vibração. Depende. Eu digo que o aprendizado ele pode ser pela dor, ou ela pode ser pelo amor. Eu cocrio todo dia para mim o aprendizado pelo amor, de uma maneira leve, suave e gradativa. Mas eu entendo que não é todo mundo que tem esse aprendizado, porque isso exige uma busca interna, uma interiorização de eu elevar o meu nível de consciência e, com isso, eu poder ir me libertando desses engramas emocionais que estavam dentro de mim, sejam ancestrais ou pessoais. Mas isso é uma tomada de consciência. E o telespectador que está nos assistindo, eu recomendo que possa também ter essa visão, entende? Para que a pessoa ela possa se permitir sair dessa seara sofrida do aprendizado pela dor, que é onde está 90% da população mundial, e entrar no aprendizado pelo amor. Um aprendizado que ele exige uma busca contínua, diária, persistente, perseverante e que impacta no inconsciente coletivo. Uhum. É o famoso foco na solução e não no problema. Porque problemas existem. Por mais que a gente seja uma pessoa espiritualizada, que cuide da nossa espiritualidade, do nosso mental, do nosso físico, haverá problemas. Sim. Só que a gente tem que entender que problemas existem, soluciona e vida que segue. Né? Exatamente. Daniel, vamos lá. Como é que a pessoa pode identificar que está imerso a um campo mórfico danoso? Ou então, como é que a pessoa pode identificar assim, rapaz, minha vida de um tempo, depois que eu fiz isso, eu entrei nisso, minha vida desandou? Uhum. Pode ter realmente uma ligação? Ela acessou um campo mórfico que acabou poluindo outras áreas da vida dela? Uhum. Vamos lá, vou dar um exemplo prático de um caso que eu atendi ontem. Certo? Aí? Ontem. Eu atendi uma terapeuta holística
Ela é uma terapeuta muito próxima, referência aqui na cidade de Fortaleza. Eu quero nomes. Não posso dar nomes, não. Fotos. Também não faço, não. Características físicas. Também Primeira não faço, letra. não. Dela. Primeira Também letra. não faço, Se eu não. der 3 opções, se Vai está dar certo ou B.O. errado. Tô brincando, né? E aí, essa moça, ela organiza um trabalho voluntariado. E aí ela fez uma parceria que virou uma sociedade com uma pessoa de 1 ano para cá. Na medição que eu fiz radioestésica, ela não falou nada da vida dela, nada. Só deu o nome completo, data de nascimento. E eu aí fui puxando que tinha um campo de magia negativo, tinha um feitiço, que foi intencionado pela ex-sócia e que começou a desandar a vida profissional e afetiva dela de 6 meses para cá. Sim. Ou seja, a sociedade que ela fez com essa pessoa foi uma sociedade tóxica. Então, ela abriu um conteúdo dela de submissão, a gente pôde trazer essa intervenção para ela, e esse padrão dela de submissão, que já estava reverberando no voluntariado dela, com o companheiro dela, ativou com a sócia um conteúdo de abuso, da sócia ser abusiva e ela ser o polo de atrair pessoas abusivas. Então, não existe vítima nem algoz. Eu trouxe a consciência do que estava no campo mórfico dela. Então, ela entendeu que essa sociedade não estava sendo bacana. Dava para continuar? Dava, se as 2 pessoas se transformassem, se as 2 pessoas passassem por um processo apométrico, limpassem essas memórias e ajustassem. Só que ela já tinha me falado que ela já tinha desfeito essa sociedade, tinha 3 semanas. Ou seja, intuitivamente ela já estava percebendo que isso já não estava legal. Ela fez o corte disso, só que ficou o enlace energético espiritual. E aí, agora era limpar essa interferência e essa memória que era dela mesmo. Porque o outro é só um gatilho de um processo que é meu. Sim. E aí eu trouxe com muito amor esse processo de tomada de consciência. Ela entendeu, ela ficou chocada na primeira sessão, porque veio toda essa informação, esse pacote de coisas, e a gente pôde já começar a fazer um tratamento. Então, é um exemplo prático. Essa sociedade foi tóxica e não foi legal. Só que, o que eu posso aprender com essa experiência? Essa é que é a grande pergunta. O que eu posso aprender com essa sociedade para eu não repetir isso com outra pessoa? Para eu não repetir isso com outra parceria comercial? Porque ela falou que tinha 2 pessoas que estavam chamando ela para fazer parcerias, não era sociedade. Só que essas 2 pessoas tinham o mesmo padrão do sócio anterior. Se ela não corrigisse esse conteúdo dela, ela ia repetir padrão de novo, de submissão dela. E talvez de o atrair pessoas interesse abusivas. dela nessas 2 pessoas, na possibilidade de estabelecer parceria com outras pessoas, seja essa atração que ela tem por alguém que seja mais manipulador, que seja abusivo. E aí, E repetição de padrão. Como a gente até falou com a Denise sobre isso. Isso. Beijo, Denise. Beijo, Dê. Um beijo, Denise. Amo demais. Mas vamos lá, assim, num processo mais amplo, um negócio mais amplo. Uma pessoa começa a frequentar, ou então um local, ou começa a trabalhar em um local. Um trabalho. Foi lá, CLT, comecei a trabalhar naquele local. Aí você começa a perceber que sua vida começou a mudar algumas coisas de uma forma negativa. Alguns comportamentos seus, você ficou mais agressivo, você ficou mais impaciente. E aí, quando você vai lá no estabelecimento conversar com a pessoa que trabalha, aquilo parece que vira uma regra. Aquilo parece que as pessoas estão se comportando daquela maneira. Realmente, isso acontece, são campos mórficos daquele local. Sim. A pessoa adentra, se permite se conectar. Sim. E começa a levar isso para a vida dela? Sim. Olha só, assim como as pessoas físicas têm campos mórficos saudáveis e não saudáveis, as personalidades jurídicas também têm campos mórficos saudáveis e não saudáveis. Então, por exemplo, eu atendi, coincidentemente, 5 ou 6 pessoas que não se conheciam, não sabiam que eu estava atendendo elas, de uma mesma empresa, que era uma empresa de grande porte aqui do estado do Ceará. Essa empresa, eu identifiquei que ela tinha um conteúdo de abuso, de abusar dos funcionários, de fazer eles trabalharem mais tempo e não pagar nada a mais por isso. Então, ali estava o padrão do abuso. Esse padrão do abuso estava fazendo com que essas pessoas ficassem insatisfeitas. Só que, pelo conteúdo delas de escassez, elas tinham que trabalhar pela necessidade de sobrevivência. Sim. E aí, quando eu fui fazendo o tratamento de cada uma delas, naturalmente, elas foram arrumando outras oportunidades de trabalho para que elas migrassem para uma outra empresa. Então, a gente não consegue trabalhar o campo mórfico da empresa. A gente só consegue trabalhar se tiver a permissão dos regentes energéticos, que são os sócios. Então, precisa ter a permissão de todos os sócios e também trabalhar os sócios, o campo dos sócios, pessoa física.
Se não tiver essa permissão, não dá para trabalhar a personalidade jurídica. Mas os funcionários dava para trabalhar individualmente. Então você está dizendo, Daniel, que essa questão da gente entrar nesse campo mórfico sem nem perceber e ficar vibrando dentro dessa roda aí vibracional, isso muitas vezes nos impede de enxergar oportunidades. Quer dizer, não é que a oportunidade não aparece, não é que uma boa parceria não apareça, uma boa sociedade ou um outro emprego, é que a gente fecha os olhos para isso. Não só fecha, como muitas vezes entra no automatismo. E barra também que o universo, entre aspas, nos traga essas oportunidades. Exatamente. E aí, de novo, quando a pessoa busca pela dor, 90% das pessoas vêm quando já está insatisfeita no trabalho, quando está insatisfeita no relacionamento afetivo, quando está insatisfeita porque teve uma empresa que quebrou, que faliu. Então, normalmente as pessoas vêm nesse cenário, nesse contexto. Mas por que não a pessoa buscar se transformar antes de chegar nesse ponto de quebra? Entende? Por que não a pessoa, ela está bem, mas ela buscar se transformar mais? Essa que é a grande sacada. Aí tem um negócio que a gente vai mexer no vespeiro. Campos mórficos familiares. Então, família que nunca dá certo. As mulheres nunca são felizes no casamento, ou então os homens tendem da família começam os seus empreendimentos bem e começam a falir, tem altos e baixos financeiros, todos os homens, as mulheres começam a se divorciar ou ficam viúvas cedo. Isso pode ser campo mórfico? Responde já. O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco 987960356. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, afiliada à TV Cultura. Hoje falando sobre campos mórficos com Daniel... Daniel... Râmido. Cara, mas quando o dia que eu aprendi, eu nunca mais esqueço. Então, É só não chamar mais de Daniel, chama de Râmido. Râmido fica na cabeça. Então, Daniel aqui anunciando os últimos programas da 11ª temporada, né? Então, a gente vai até meados ali de novembro com a 11ª temporada. Dezembro, reprisa os melhores programas. Dezembro, os melhores. Férias do Betinho e do Bernardinho. Merecidas, né? Merecidas. Não, férias do programa, né? Porque a nossa vida é férias do programa. Mas aí nós vamos, em dezembro, nós vamos separar o Best of Best de 2024. Seja da 9ª temporada, 10ª temporada, 11ª temporada. Então, a gente vai fazer uma salada ali para apresentar o melhor para você. Em janeiro a gente volta aí com a 12ª temporada. Janeiro. Pauleira, muito boa. 4 anos. A gente faz 5 anos de programa. 12ª temporada. Pois é, isso aí. Vamos lá. T2 mais 1, 3 com 5, 3. Nada a ver. Desculpa. Voltando, que é o mais importante. Então vamos lá, Daniel. Antes de a gente ir para o intervalo, eu perguntei para você o seguinte. Existem os campos mórficos, são campos, né, energéticos que podem influenciar
campos energéticos pessoais ou coletivos, ou de pessoas jurídicas, ou de locais, né? Que podem interferir no nosso mental, no nosso espiritual, no nosso campo energético, positivo ou negativamente. Aí botei, bem, então aquelas famílias onde as mulheres, todas as mulheres são solteiras, têm dificuldades com os relacionamentos, ou as mulheres têm a tendência de ficar viúva cedo, ou os relacionamentos não duram, ou os homens têm um empreendimento e sobe e desce, tem uns padrões familiares. Isso pode ser um campo mórfico? Com certeza. Lembra do que eu falei no primeiro bloco dos conjuntos e dos conjuntos que estão dentro de outros conjuntos? Sim. O campo mórfico, ele é um conjunto mais amplo do que o morfogenético. Então, o morfogenético, que é o mais conhecido nas redes sociais, na internet, ele nada mais é do que um subconjunto do macro campo mórfico. Então, a diferença é que morfogenético que tem genes, que está ligado a essa ancestralidade. Sim. Então, isso tem total correlação com o campo mórfico, onde a gente acaba acessando essas memórias e podendo corrigir essas memórias ancestrais. Às vezes tem uma magia ancestral que vem lá da 7ª geração. Às vezes tem um contrato que está ligado lá na 8ª geração. Às vezes tem uma maldição, uma jura religiosa que foi feita lá de celibato, de pobreza. E aí isso gera uma programação nociva para todo aquele campo morfogenético. E enquanto não for corrigido, isso vai ficar se reproduzindo automaticamente. É igual um programa de computador. Você liga, o sistema operacional começa a rodar. Automaticamente. A pessoa não precisa saber a programação. Simplesmente roda o programa. Até ele ser desprogramado e poder zerar e ser incluído uma nova... Passar um antivírus. Isso. Então, assim, né? Então, se a pessoa que está assistindo a gente agora, você nota algum padrão na sua família, né? Ou seja, minha tia não foi feliz no casamento, minha mãe não foi feliz no casamento, eu não consigo ser bem relacionado nas minhas relações. Nós somos 3 irmãs ou 3 irmãos, nenhum consegue ser feliz amorosamente. Ou todos os meus irmãos são graduados, mas nenhum consegue se achar profissionalmente. Então, quando você identifica esses tipos de padrão, você já liga uma luzinha amarela e diz, opa, isso pode ser campo morfogenético. Exatamente. Então, o ponto de partida é, nesse campo familiar, o que me incomoda? O que eu gostaria que fosse melhor e que muitas vezes eu me esbarro, me sentindo impedido de poder aperfeiçoar esse campo mórfico. É como se ele não tivesse forças. Isso. Isso normalmente está ligado ou a alguma programação profissional ou financeira ou de relacionamentos interpessoais, que um deles é o campo afetivo. E aí, isso pode influenciar na questão da saúde, isso pode influenciar em questões do feminino especificamente, ou do masculino, ou tudo isso junto e misturado. E aí, cada família tem os seus BO, né? Tem famílias que têm uma tendência a várias pessoas cometerem tendências suicidas, tem famílias que têm várias pessoas com padrões depressivos, tem famílias que têm uma tendência à cardiopatia, por exemplo, tem famílias que têm tendências a abortos espontâneos. Então, cada família tem esses padrões que são morfogenéticos. Isso pode ser despolarizado. A gente está falando de morfogenética aqui, mas eu queria também estender isso para a questão familiar, no sentido de que, quando você vai procurar uma religião, tem um pastor, a pastora, pai e mãe, irmãos, estabelece uma relação familiar. É um outro campo mórfico. Pai, mãe de santo, padre, né? Esse campo mórfico também ele pode influenciar profundamente, tanto para um lado mais positivo, quanto para um lado mais negativo a sua vida? Também. Então você tende a reproduzir o que já está posto ali. Por exemplo, você chega numa casa ou você chega numa igreja que já está lá constituída. Sim. Você vai lá e você congrega com seus irmãos, com sua família espiritual. Sim. Você vai acabar sendo influenciado pelo que está posto ali. Sim. Naquele campo mórfico. Também, do mesmo jeito. Tanto, principalmente quando se decide dar um passo de fazer parte de qualquer grupo de colaboração, qualquer corpo mediúnico. Quando a pessoa ela permeia aquele corpo mediúnico, ela começa a fazer parte daquele campo mórfico, daquela egrégora espiritual que ali está formatada. Compreendendo, a gente está falando assim, como a egrégora formatada como o máximo, mas a gente falou da questão da fruta podre dentro
Do sexto. Então, uma pessoa também de fora que entra numa religião ou numa família espiritual que já está formada também pode contaminar. Ela pode tanto contaminar, como ela também pode se transformar numa nova fruta saudável. Ela, ao se conectar com aquele campo mórfico, ela pode ter a oportunidade também de elevar o nível de consciência dela e ela poder se transformar e deixar de ser uma fruta podre para ser uma fruta saudável. É isso que eu queria entender. Quem tem mais poder? Aí vai depender do gradiente energético do grupo. Se o gradiente do grupo for maior do que aquela frequência daquela pessoa, pode ajudar aquela pessoa a elevar a frequência dela para que o grupo todo fique numa média. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simbólico. O grupo todo estava na frequência tipo 1000. É um valor ilustrativo. A pessoa estava 10. Então, o grupo todo vai reduzir um pouquinho de 1000 para 950 e a pessoa ela vai elevar para esse 1950 para ficar uma média 950. Mas sempre tem um impacto. Quer dizer, todo mundo impacta na vida de todo mundo. Sempre tem um impacto. Sempre. Está tudo interligado. Política. Ave Maria. Política. Vocês estão melhorando. Começou família, religião, política. Política. O que eu também observo é o seguinte. Que as pessoas elas têm o seu comportamento pessoal, parará. E quando algumas são mais sensíveis, quando só basta tocar no assunto, outras quando estão em meio a uma reunião sobre o assunto. Ou em época de campanha. Comuns. As pessoas mudam até o jeito de falar. Em época de campanha a se aflora energia muito. é diferente. É diferente. Então, elas ficam agressivas, né? Ficam agressivas, então começa a usar um vocábulo que não usam em seu dia a dia, mas começa a usar aquele vocábulo que é comum, articular, companheiro, não sei o quê. Estou dando exemplo. Sim, né? um campo mórfico também. Campo mórfico. Campo mórfico. E aí onde está o grande desafio. É respeitar a opinião do outro. Porque as pessoas tendem a argumentar, tentar trazer uma argumentação do que a pessoa está trazendo no embasamento dela, mas elas não conseguem ficar só naquilo. Elas acabam perpassando o argumento, confrontam, além do argumento, confrontando a pessoa. É a necessidade de convencimento do outro, da sua verdade. Exatamente. Isso acontece também em religião, política, isso acontece em vários Tudo. Futebol também. Eu estava vendo uma coisa curiosíssima, rapaz. Nós temos, depois de Chico Xavier, o grande nome do espiritismo no Brasil é o Divaldo Franco. Aí eu comecei a procurar palestras espíritas no YouTube, né, para poder ranquear convidados para o programa. Ver que são os caras, né? Já que não dá para trazer o Divaldo, né? Rapaz, os caras falam igual o Divaldo, cara. As palestras, até a tonalidade de voz é do Divaldo Franco. Ou seja, sem ele perceber, ele influenciou um campo mórfico dessa egrégora espírita. Sim. Ao longo do tempo dele. Ele foi, digamos assim, uma referência e professor de vários outros palestrantes. Então, se você perguntar para esses palestrantes que já têm mais de 20 anos de palestras em centros espíritas, se você perguntar para 9 ou 10 vão dizer que a referência deles foi Chico Xavier e Divaldo Franco. Sim. E está tudo certo. Está tudo certo. Mas eu assisto, também tem a ver com o campo mórfico. Também tem a ver com o campo mórfico. Eu resolvi virar ermitão. Vou pra Pronto, falei. Pronto, falei. Beijo. Pronto, tchau. Falei. Vou pra montanha, vou viver isoladão e tal. Acabou o campo mórfico? Não. Lembra que eu falei no primeiro bloco que estamos todos interligados nessa grande... Independente da convivência, da relação pessoal. Porque ele é atemporal, ele não depende da distância. E se a gente for para outro planeta, se existir uma tecnologia que tira a gente desse planeta, a gente também vai estar interligado com outro campo mórfico em outros planetas, porque está tudo interligado, os próprios planetas. A gente está interligado com campos mórficos nossos de outras dimensões também? Todas as dimensões são interligadas. Lembra que eu falei no primeiro bloco dos mentores que chamam o campo mórfico... Eu tenho TDAH, mas eu vou fingir que lembrei. Não, tu sabe que ele tem TDAH nunca diagnosticado. Porque ele aprendeu, ele entendeu que dizer que tem TDAH... Me explica muita coisa da minha vida. Não, justifica as besteiras que ele faz, entendeu? Muita coisa Roberto, tu não tá lembrando não, cara, do nosso compromisso? Pô, ela tem um TDAH. Entendeu? Tudo agora... Mas eu tenho a esposa dele fala, Roberto, você deixou o negócio lá no micro-ondas. Eu tenho um TDAH. A Renata, minha esposa, beijo, meu amor, ela fica conversando comigo assim, amor, tu não tá prestando mais atenção no que eu tô falando, não. Eu falei, não, eu tenho TDAH. Então, os primeiros, enquanto era interessante, eu prestava, depois eu não consigo, eu tenho problema de focar no que não me interessa. Então, mas o assunto é muito interessante, estou com hiperfoco agora, pode falar. Pronto. Então, como eu tinha falado, né, dos mentores, eles chamam o campo mórfico de rio azul.
ou seja, é um campo ordenador que eles conseguem ver no campo astral numa tonalidade de frequência azul, que está ligado ao raio azul cósmico, e que conecta tudo e a todos. Conecta todos os pontos de amparo espirituais. É possível criar um campo mórfico conscientemente? É possível. Isso foi canalizado e dentro do curso de apometria que eu facilito, eu ensino qualquer pessoa leiga ou terapeuta a poder ativar isso, Opa, então se sintonizar. Certo agora. É possível. E não só é possível, como também é possível fazer a mensuração desse campo mórfico e poder fazer uma intervenção respeitando o livre-arbítrio de todas as pessoas envolvidas, bem como também fazer um processo de autossintonização e autocorreção, para que a pessoa ela possa se transformar e ela poder ajudar nessa sutilização do campo mórfico coletivo. O campo mórfico transporta informação? Demais. Ele não só transporta, como ele traz as informações e ele consegue ser direcionado para um fim. Por exemplo, o nosso planeta precisa de muita paz. Então, se a gente tiver mais de 1000 pessoas todos os dias orando e fazendo uma campanha em prol da paz, dentro de um grupo fortalecido, isso fortalece essa malha magnética do planeta. Essa relação de informações, por exemplo, aquela pessoa que teve uma ideia de uma música e compôs aqui, mas teve outra em outro lugar, que pegou uma música muito parecida, teve o plágio ali. É porque essas informações elas estão passando ali naquele campo, a gente só capta isso? Exatamente. Isso aconteceu na época da aviação. Então, existem estudos que Santos Dumont canalizou na mesma época a estrutura de planagem de um avião e os irmãos Wright na mesma época, numa época que não existia comunicação internet, como tem hoje, muito distante de disso, a comunicação era por carta ou por telegrama, e eles canalizaram na mesma época. Ou seja, eles captaram do campo aquela informação. Exatamente. Quem é que cria esse campo? É um campo ordenador que vem de cima para baixo. Vem do superior, do plano espiritual superior e vai decaindo por permissão. Alguma energia que cria esse campo. Então, as informações que a gente tem aqui, por exemplo, tive uma ideia, fiz uma tese aqui. Tu é meu campo mórfico, cara. Eu vivo tendo ideia. Eu vivo tendo ideia fantástica. Eu vou explicar. Da minha cabeça do nada. Eu vou explicar isso, mas só concluindo a pergunta, não, vou explicar para concluir a pergunta. O Bernardo é assim, Bernardo, o que é que tu acha disso, Bernardo? Eu não sei se é viável ou não. 15 dias depois, gente, eu tive uma ideia maravilhosa. Dormi, eu acordei, e o mais legal da nossa amizade, nossa cumplicidade, é porque ele olha pra mim e eu faço, uau, Bernardo, tu é um gênio. Tá tudo bem, sabe, é a nossa dinâmica. Mas quer dizer assim, que as ideias estão ali, por exemplo, eu tive uma sacação, então criei fiz uma descoberta científica, fiz uma descoberta espiritual, fiz uma descoberta material ali, criei um sistema bacana que facilita a vida das pessoas. Isso já existe, a gente só canalizou. Isso já estava no campo mórfico espiritual. A gente daqui de dentro não cria nada. A gente só tem a possibilidade de acessar. Vem lá de cima e a gente faz o download. O nosso skill, nosso talento seria a possibilidade de acessar isso que já existe. E é isso que os mentores têm trazido para mim, de fazer com que o máximo de pessoas possa fazer essa sintonização com a sua rede de amparo espiritual e fazer esses downloads. Essas canalizações. Ou seja, tudo já existe. Tudo. Todas as possibilidades já existem. A gente aqui na 3D só consegue acessar para tornar possível. Isso. Mas elas já estão ali. Já estão ali. O futuro já existe, já está acontecendo. Já. Tudo que ainda vai ser criado... foi criado. Já foi criado no plano espiritual. Já está lá. Ele só ainda não se manifestou fisicamente. Só não teve alguém que já acessasse aqui. Exatamente. Pode ensinar a gente como é que a gente faz o download primeiro que os outros? Mas, tipo assim, Steve Jobs. Pois é. Por quê? Por que não eu? Pois é, eu tô nesse processo de evolução. Ô, Daniel, você trouxe aí um material? Você Sim. Queria mostrar? Então, esse material ele é baseado no estudo radiestésico, onde aqui a gente consegue colocar o campo mórfico da pessoa ou do que for ser medido, e a gente consegue trazer a pergunta. As perguntas são mais importantes do que as respostas. Então, aqui tem várias escalas que a gente consegue, por exemplo, medir de 0 a 100%, de 0 a 24, dependendo da quantidade, se for dias, meses. A gente consegue medir várias coisas através de um gráfico como esse. Entendeu? Esse daqui, por exemplo, foi um que eu fiz baseado na leitura das memórias ancestrais e acásticos, onde a gente consegue mapear a vibração dos conteúdos disfuncionais do campo mórfico, onde 100% é a vibração máxima daquele conteúdo, 0% é a vibração mínima desse conteúdo. E isso traz muita consciência. Tu desenvolveu? Foi o que desenvolvi. Rapaz, deve ter dado um trabalho da... Deu.
Foram Não, só não umas foi ele que 40 horas. desenvolveu, já estava lá Já estava no lá. campo off, que ele só você- canalizou. Exatamente. Você demorou só para poder decodificar. Isso. Esse daqui foi de um colega radiestesista que a gente consegue medir a vibração dos chakras, dos centros energéticos. 100% é o fator de equilíbrio. Se tiver Sou eu. acima, está em superávit, né? Como se o chakra estivesse rodando muito acelerado. Sou eu, sou Aí a gente hiperativo. consegue medir 125, 150, até 200, que é 100% a mais do que o Tu tá padrão mais por sobrecarregado, saudável. desculpa, viu? Não, sei. E tem o padrão subativo, que quando a pessoa, por exemplo, está com apatia, né, desanimada ou Eu e o desvitalizada, Roberto, É verdade. pronto. até Aí às você 11. consegue medir tudo isso. Então isso muda assim, no decorrer do dia, a gente... Isso pode variar ao longo do dia também. Então tem um melhor horário para fazer essa medição? Isso pode ser feito em qualquer horário, entende? Por exemplo, Agora, se você mediu a minha energia às 7 horas da manhã, vai dar um totalmente diferente. Eu sou um cara noturno. aham, Então a minha hiperatividade é noturna. uhum, Então se você for ter uma medição da minha energia 9 horas da noite, eu tô... Se for 8 horas da manhã, dá para ter oscilações oscilações, né? gradativas, de acordo com o dia. Isso é bem comum acontecer. Isso explica por que tem pessoas que gostam de fazer exercício físico mais de manhã, outras gostam de fazer mais à tarde, outras gostam de fazer mais à Eu já noite. gosto de fazer de manhã justamente porque Porque tu não gosta. para ver se eu... Porque tu não gosta. Para ver Pra se ter ideia, eu sabe boto- qual horário que eu vou pra academia? Eu malho, faço musculação 10 horas da noite. É o meu melhor horário. É? Pois é, se eu fizer esse horário, eu vou ficar sem dormir. Eu também não durmo. Porque eu fico não, eu acelerado. não fico sem dormir. Mas eu durmo 3 da manhã, mas acordo às 9. Aham. Porque se eu acordar às 7 também não vou existir. Entendi. Então, pra mim, eu encaixei dentro daquele meu horário ali. Da minha individualidade mórfica. Uhum. É. Muito bom, high five. Aí tem mais alguma coisa que você quer mostrar? Esse aqui, por exemplo, que dá para medir Das cinco saúdes. Saúde espiritual, energética, física, mental, emocional, numa escala onde 100% é o máximo de harmonia e 0% é o mínimo de harmonia para aquela pessoa, para aquele campo mórfico. Isso pode ser também com animais, com cachorro, aí, cara. gato, Olha ambientes, que bacana. personalidades jurídicas, tudo pode ser medido. Você falou um negócio agora bacana que eu lembrei. Eu atendi uma pessoa essa semana que diz o seguinte: meu sobrinho é super agitado na casa dele. Quando chega aqui em casa, ele é outra criança. Porque, de alguma maneira, o campo mórfico dele, com o ambiente, faz ele ficar mais acalmado, mais tranquilo. Entendeu? Então, E não tem nada a ver com carrego, não tem nada a ver com a obsessão na casa. não. É o campo da casa. é o campo da casa. Nem tudo é espiritual, nem tudo é só energético e nem tudo é só mental. É isso que a gente vai E aprendendo. aí tem como medir Isso. também, Tem. para tentar explicar, por exemplo, essa criancinha tem como medir a frequência da casa dos pais e da casa dos tios e entender. Porque na Exatamente. casa dos tios ele fica mais tranquilo e é o cão chupando manga na casa dos pais. Olha aí. Tem pauta para constelação aí, viu? E eu não sou constelador, mas tem pauta aí para constelação. Pois é. Então, isso pode ser também até uma anamnese que pode servir para vários Com outros certeza. tipos de terapia. Com certeza. No meu tratamento, eu começo com essa abordagem, onde faz um diagnóstico, um raio-x, aí eu consigo ver se a abordagem é espiritual, se ela é cognitivo-comportamental, se ela é energética, ou se não é comigo, se é com outra pessoa que eu preciso encaminhar com outro profissional. Às vezes é um psicólogo, às vezes é um terapeuta de constelação, às vezes é um pai de santo. Eu vou encaminhando de acordo com a necessidade. Bacana, né? Entendeu? Rapaz, então, pessoal, se você está identificando que locais que você anda, ou sua família, ou roda de amigos, ou empresa, ou na sua casa, acontecem coisa comum a todos, que você pode pensar que a paz pode estar tendo influência do local, das pessoas, da minha vida, parará, ou simplesmente quer saber mais sobre o campo mórfico, quer aprender a co-criar um campo mórfico saudável para você e para os seus? Daniel Ramido. Pois toma agora essa pedrada. Eu acertei. Daniel, bem. muito obrigado. Nos Muito reconectamos. obrigado. Com certeza. Muito bem, Daniel, obrigado, muito, foi muito, incrível. muito obrigado. Gratidão, que agradeço. Sua generosidade é fantástica vir aqui ensinar para a gente, para os nossos telespectadores aqui. Obrigado, Roberto. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Daniel. Então, quer saber mais sobre campo mórfico? Quer aprender a co-criar campo mórfico? Quer Entre no entender- campo mórfico da Reconnect. Entra no campo mórfico. Exatamente. Quer entender como é que está o seu campo mórfico? Chama Daniel aqui, que ele vai te ajudar, tá bom? Muito obrigado a você por ter aberto mais uma vez as portas da sua casa
para essa nossa reconexão. Até a próxima semana. Beijo. Beijão, bom domingo. Nem outra informação que eu pego do campo.